Olá, olá, graça e paz, povo de Deus. Mais um momentinho com Deus aqui, trazendo uma mensagem ao seu coração. Eu não sei de que forma você se encontra, eu não sei de que forma você está, mas pode ter certeza que você está no lugar onde Jesus quer que você esteja. Eu não sei o que você tem passado ou está passando, mas lembre-se, Jesus, Ele é dono de tudo e de todas as coisas. E esse momento aí é o momento a qual Deus vai te honrar na posição que tu se encontra. Tá difícil aos teus olhos, aos olhos carnais, mas veja pelos olhos espirituais. O que Jesus fazia no deserto, aquele povo, Ele faz hoje no deserto que você se encontra. É só você confiar. Então receba do Senhor essa mensagem. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar e para a parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar. Aconteceu pela onda, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhes Pedro, e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse-lhe: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhes: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado por a outra banda, chegaram à terra de Genesária. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquela terra em redor. E trouxeram-lhes todos os que estavam enfermos e rogavam-lhes que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Glorificado seja Deus. Esta mensagem ela se encontra lá em Mateus 15. Mateus 14, capítulo 22, versículo do 1 a... Mateus 14, versículo do 22 ao 36. Glorificado seja Deus. Me enrolei todinho aqui, mas tudo é para a honra e a glória do meu Deus. Essa mensagem é uma mensagem linda, aonde Jesus caminha por cima do mar, por cima das águas. Querido Deus, Pai maravilhoso, abençoa, Pai. Vem me dar sabedoria, vem me dar discernimento nesta tua palavra, Senhor. Abre o meu coração e abre o coração de todo aquele que for ouvir essa mensagem. Que Deus possa abençoar e guardar a todos debaixo da sua mão poderosa. No começo da palavra eu não falei o capítulo nem o versículo, mas agora estou completando aqui para a honra e a glória do meu Deus. Mateus 14, versículo do 21 ao 36. Glorificado seja Deus. Eu estava um pouco ansioso porque eu estava com medo de não dar certo
porque ultimamente eu não estou conseguindo fazer por causa que o meu telefone voltou a dar uns probleminhas e não estou tendo condições de fazer todos os dias. Então tem dia que eu tento, aí vou mandar ele no concerto para ver se eu consigo, se o rapaz consegue fazer algo ainda por ele. Mas se não der certo, se eu ficar sem fazer, eu peço perdão aos irmãos. Mas logo que eu puder, que Jesus me abençoar, eu estarei de volta deixando essa mensagenzinha. Para a honra e a glória do meu Deus. E eu tenho certeza que esse trabalho não vai parar por aqui. Todos os dias eu quero estar aqui levando uma mensagem. Porque muitas das vezes nós, amanhecendo o dia ou ao anoitecer, nós necessitamos de uma palavra. Às vezes nós queremos começar o dia com uma palavra, às vezes nós queremos terminar o dia com uma palavra. E eu sempre deixo aqui uma mensagenzinha de Deus ao seu coração. Talvez não seja a melhor narração, mas é o que Deus pediu para que eu falasse. Então receba do Senhor essa bênção. Essa passagem vem dizer: Jesus anda por cima do mar. E logo andou, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem a outra banda. Jesus pediu que eles fossem, porque Jesus ia orar, como de costume, como ele fazia sempre orar. Então ele despediu a multidão e foi orar. No versículo 23, e despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estavam ali os barcos. Mas na quarta vigília da noite, no versículo 25, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Então Jesus se dirigiu a eles, e quando viram, se assustaram todos. Ficaram todos assustados, vendo Jesus por cima do mar. Talvez até nós mesmos, que não tinha costume de ver a Jesus como eles viram, se nós víssemos, talvez nós se assustaria também. Mas Jesus, olhando para os discípulos, disse, e os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Se assustaram. Por quê? Porque talvez não era de costume, né? Ver. Então ficaram com medo. Jesus, porém, no 27, Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Então Jesus quer dizer a você nesse momento que aquilo que você está passando, a tempestade em que você se encontra, Jesus está dizendo, não temas. O fantasma que está te atormentando, não temas. É só ilusão do inimigo. Então Jesus está dizendo para você, neste momento, não temas. Não temas que eu sou contigo. Não te espante que eu sou teu Deus. Então se você está no meio de um deserto, no meio do mar, no meio de uma fornalha, se você está num caminho sem saída, não temas. Jesus vai te fortalecer neste lugar onde tu te encontras. Jesus vai te dar força, vai restaurar as tuas forças para que você seja um vencedor em Cristo Jesus. Porque sozinho nós nunca iríamos ser um vencedor. Nós iríamos ser sempre o fracassado que o inimigo quer que nós seja. Mas com Jesus nós somos mais do que vencedor. Porque ele venceu todas as astúcias ciladas do inimigo. Quando foi tentado, quando foi chicoteado, quando foi humilhado, quando foi pregado, levando a própria cruz. Ele sofreu tudo isso e ele superou. Tudo isso ele suportou e superou. Sabe para quê? Para que hoje nós estejamos aqui. Então ele está dizendo, não temas. Tá difícil, tá. Ele disse que não iria ser fácil. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém.
A vida do crente, ela é bem mais complicada do que as pessoas imaginam. As pessoas às vezes podem dizer, mas fulano é crente e tal, e só vive atribulado. Sim, é porque o inimigo não quer que nós prossiga ao nosso alvo, que é Jesus. O inimigo não quer deixar aonde nós temos enxergado dentro da palavra, aonde nós queremos ir, para onde nós queremos ir. O inimigo, ele vai colocar barreira para que nós desista. O inimigo, ele vai colocar os piores obstáculos para que nós não prossiga o nosso alvo, que é Jesus, que é o Senhor Jesus nos levar à presença do Pai. Isso é mais importante. Mas muitas das vezes nós queremos parar no meio do caminho, queremos desistir. Desistir por quê? Em algum momento Jesus desistiu de você? Não. Mesmo eu e você sendo falho, mesmo eu e você não tendo privilégio nenhum, o Senhor, com a sua rica misericórdia, o Senhor nos protege, o Senhor nos dá saúde, nos dá a paz, nos dá livramento de segundo em segundo. Se nós víssemos os livramentos que o Senhor nos dá, se nós analisássemos os livramentos que o Senhor nos dá diariamente, segundamente, minutalmente, toda hora o Senhor está nos dando os livramentos. É porque nós estamos vendo pelos olhos da carne, nós não estamos vendo nada. Mas se nós visse pelos olhos espirituais, nós sabíamos quanto de livramento o Senhor nos dá. A todo instante. Então o Senhor diz, não temas. Não temas. Não temas. Tá difícil? Tá. A vida não é fácil. Nós pega tempestade, nós pega situações a qual nós... E agora, Senhor, como vou sair dessa? Mas Jesus está dizendo, não temas. Jesus, porém, lhe falou dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. No versículo 28, e respondeu-lhe Pedro e disse-lhe, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Oh, aleluia. Pedro, sempre Pedro, glorificado seja Deus. Quantos Pedros tem na face da terra hoje? Quantos Pedro tem que não confia naquele que venceu a cruz do Calvário por nós? Quantos tem? Eu e você, nós somos os Pedros da vida. Nós somos os Pedros. Nós somos aqueles que não cremos naquele que manda e diz não tema. Jesus deu autoridade a mim e a você. Cabe a nós exercer essa autoridade. Jesus não nos deu autoridade para que nós queira ser melhor do que ninguém ou maior do que ninguém. Mas Jesus deu autoridade para que nós tenha força de repreender o mal que vem sobre todos nós. Jesus nos deu força, nos deu autoridade. Mas cabe a nós colocar em prática e exercer esse poder e autoridade. Mas é limitado, sabe por quê? Porque muitas das vezes, se o Senhor liberar, nós vamos querer ser algo além do que nós somos. Então, muitas das vezes é limitado. O Senhor não deixa ir até onde nós queremos. O Senhor só deixa nós ir até onde Ele permite. Para que nós não digamos, eu venci, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. O Senhor, Ele limita para que nós não se aceda, para que nós não diga, eu consegui, eu fiz isso. Nós vemos muitas das vezes as pessoas dizem, eu fiz. Não, Jesus, quem fez tudo por mim. Jesus me tirou da cova dos leões. Jesus me tirou da fornalha de fogo. Jesus me tirou da cisterna, como Ele tirou José. Então, eu tenho que agradecer ao meu Deus por ter enviado o seu único filho e eu ter aceitado ele como Senhor e Salvador da minha vida.
E nesse momento eu quero dizer a você, você quer saber, você quer sair da cova, você quer sair da tempestade que você se encontra, você quer ter sabedoria para sair da fornalha de fogo, para sair da cova dos leões. Aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você terá todo o poder e entendimento e sabedoria a qual Jesus te deu, a qual o Senhor te deu, a mim e a você. Mas para isso não precisa você querer pisar ninguém, nem ser mais do que ninguém. Como nós vemos pessoas com um pouco de autoridade, com pequena autoridade, querer se achar melhor do que outro. Nós vemos que tem pessoas que às vezes está desempregado e está ali bem humildezinho, de que arruma um emprego, já sobe no salto, já se acha melhor do que outras pessoas. Não, nós não podemos se achar melhor do que ninguém, independente de cargo ou de situação que nós estamos. O mundo é uma roda gigante. Às vezes nós estamos lá em cima, no topo. Mas às vezes de repente ele vem descendo. E quando ele vem descendo, se nós não se segurar, nós não chega no lugar aonde nós queremos chegar. Por isso lembre-se, mesmo você estando numa ótima posição, não pise em ninguém, para que você amanhã não seja pisado por você mesmo. Porque às vezes você pisa alguém, você vai esperar que um dia alguém vai lhe pisar. Não, você mesmo se pisa. A sua cicatriz é você mesmo que vai ter que sarar ela. A cicatriz que você faz em alguém, elas vão chegar até você. Daí você vai ter que ter sabedoria para você se curar das próprias cicatrizes que você fez nos outros. Não, você não fez em ninguém, você fez para você mesmo, você feriu a você mesmo. Às vezes você pode pensar que está ferindo a integridade de alguém, que está machucando alguém. Não, você está machucando a sua própria pessoa. Você está se auto-afundando, se auto-diminuindo. E Jesus não quer que nós façamos isso. Jesus quer que nós amemos uns aos outros como Ele vós nos amou. Jesus quer que nós dê um exemplo. No versículo 29, e ele disse, vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. No versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo. Chamou, dizendo, Senhor, salva-me. Salva-me. Ele pediu para ir até Jesus. Mas quando ele desviou o olhar de Jesus, que ele olhou para baixo, ele começou a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos do alvo que era Jesus. Se eu e você aceitemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não podemos perder o alvo, que é Jesus. E se você não aceitou e você quer ser igual a Pedro, mesmo sendo fraco, mesmo sendo falho, mas tentou, Pedro tentou. Jesus chamou, Pedro foi. Mas Pedro, ele quis afundar, então quando ele foi afundando, ele sentiu que ia afundando, ele chamou, Senhor, ajuda-me. Olha o que diz a mensagem, vou repetir aqui o versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo. Chamou dizendo, Senhor, salva-me. Olha como isso é interessante. Será que se ele não tivesse Jesus, ele tinha como se salvar? Não. Mas ele era um escolhido, mesmo sendo falho. Mesmo sendo incrédulo. Ele era um escolhido. Ele foi escolhido entre os 12. E você é um escolhido. Independente do tamanho da sua fé, do tamanho da sua força, você é um escolhido. Eu sou um escolhido. Nós somos escolhidos por Deus desde o ventre de nossa mãe. Daí então, muitas vezes, nós ficamos duvidando. Será que é verdade? Mas você quer saber a verdadeira verdade. Você quer saber o porquê, a alegria minha e dos meus amados irmãos quando estamos na igreja, gritando, pulando, glorificando
ajoelhado, chorando, exaltando o nome santo do Senhor Jesus, é porque nós sabemos de onde Ele nos tirou. Nós sabemos o quanto nós fomos falhos. O Senhor nos chamou e nós fomos. Mas no meio do caminho nós fizemos igual Pedro. Ao vento tocar, a tempestade nos tocar, a ver o barco afundando e nós queremos pular fora. Não. Ele disse, Senhor, salva-me. Mais uma vez. Então o Senhor reconhece a minha fraqueza, a sua fraqueza. O Senhor sabe até onde nós pode ir. Mas o Senhor, se o Senhor tivesse deixado Pedro ir até ele, será que Pedro não ia se encher? Ele que era um pouco temperamental e incrédulo, talvez ele iria se achar que ele tinha conseguido. Mas não, ele se afundou quando ele tirou os olhos do Senhor, que ele estava em direção a Jesus. Quando ele tirou os olhos, que olhou para baixo, ele começou a afundar. De repente, ele clamou dizendo, Jesus, Senhor, salva-me. Jesus pegou na mão dele e puxou para cima, para que ele sentisse a presença de Jesus na vida dele. No versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele duvidou. Ele não creu que ele ia chegar até lá, aquele exato momento, aquele exato local onde era o alvo dele. Então não duvide, seja forte, corajoso e persistente. Persista. Não desista, persista. No versículo 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. No 33, então aproximando-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, eis verdadeiramente o Filho de Deus. Por quê? Porque eles viram o que Jesus fez para com Pedro. Eles viram. Talvez você não tenha visto os milagres e as maravilhas que Jesus tem operado na sua vida, na sua casa e na sua família. Os livramentos, a paz que você tem estado. Você talvez tenha atravessado aí essa tempestade que nós pegamos desde o final de 2019 até agora, o final de 2001. Talvez essa tempestade aí chegou bem pertinho de você. Mas Jesus não deixou que ela te derrubasse. Não deixou que ela te levasse ao fundo do mar. Não. Jesus foi lá, pegou na tua mão, como ele pegou na mão de Pedro. Então Jesus diz, por que duvidas? Se Jesus te sustentou no meio de uma pandemia dessa, se Jesus me sustentou, então você quer um Jesus mais maravilhoso do que esse? Não. Se você for atrás de outras coisas, você está buscando em vão. O verdadeiro que você tem que buscar é Jesus Cristo. Ele te levará aonde você nunca imaginou estar. Eu pensava que um dia eu iria só sentar no banco de uma igreja. Eu pensei que eu iria só chegar e ouvir a palavra. Mas o Senhor tinha algo para comigo. Eu fui colocado em uma situação, eu entrei em uma determinada situação, e dentro daquela situação o Senhor foi me envolvendo dentro da palavra, naquilo que o Senhor queria me usar. E aqui estou eu, mesmo sem muita sabedoria, mas estou eu aqui levando essa mensagem ao seu coração. Se você soubesse quem é o irmão Jaus e de onde ele saiu e o porquê que eu estou aqui levando essa mensagem, você aceitaria Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque pode ter certeza, você está vendo eu aqui, mas só eu sei o que eu passei. Só Jesus sabe de onde ele me tirou. Se você me conheceu de 2015 para trás, você vai saber o que eu estou falando para você. Porque de 2015 para cá, o Senhor tem me renovado a cada dia. O Senhor tem me refazendo. O Senhor pegou eu lá como aquele olheiro. Pegou a massa, o barro,
e quebrou na mão dele, ele foi lá e transformou. Assim o Senhor está me transformando diariamente, segundamente, minutalmente. O Senhor tem me transformado. Será que isto é mérito meu? Não. É porque aquele que me enviou, aquele que me escolheu, ele me dá força para que eu esteja aqui. Mesmo muitas das vezes meu telefone não sendo o melhor, mas é o que Deus me deu. É a bênção que Deus me deu, então é com ele que eu tenho que levar essa mensagem adiante. Tem dia que eu tento 5, 6 vezes e não consigo, aí eu desisto. Senhor, amanhã, para a honra e a glória do teu nome, eu consigo. Daí no outro dia, como hoje eu pensei que ia dar só para fazer uns 10 minutinhos, eu estou aqui já há 25 minutos, falando do amor de Deus, falando da grandeza no meu Jesus, falando de onde ele me tirou e aonde ele quer me colocar, aí é ele quem sabe. Mas até aqui tem me sustentado o meu Deus. Até aqui ele tem segurado na minha mão como ele segurou na mão de Pedro. Mesmo eu tendo pouca fé, mesmo eu sendo um homem pequeno, mesmo eu sendo falho, porque perfeito só Jesus. Queria chegar eu uma certa porcentagem da perfeição de Jesus. Queria chegar a você, porque ele é perfeito, ele é lindo, ele é maravilhoso. O que ele suportou por mim e por você, você não deve imaginar. Às vezes você vê os detalhes numa televisão, num vídeo, aqueles detalhes dele sendo chicoteado, ali uma demonstração. Mas na vida real, você tem noção o quanto Jesus passou para que hoje nós esteja aqui? Foram muitas as pancadas, foram muitas as pedradas, mas ele suportou tudo isso por amor de mim e de você. Então por que tememos nós, homens de pouca fé, mulheres de pequena fé? Não temas, jovem de pequena fé. Não temamos. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, da manhã. E ele vai ser sempre Jesus. Ele vai ser sempre bom. Ele vai ser sempre maravilhoso na minha vida, na sua vida, na sua casa e na sua família. Sempre. Voltando aqui à mensagem. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genesare, no 35. E chegando à terra de Genesare, e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por toda aquela terra em redor e trouxeram-lhes todos os que estavam enfermos. No 36. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla das suas vestes, e todos os que a tocavam ficariam sãos. Glorificado seja Deus. Se você tocar simplesmente na orla das vestes de Jesus, simplesmente, se você tocar com fé, você pode ter certeza que você alcançará a sua bênção. Eu alcancei a minha bênção naquele dia, onde eu estava em uma situação extrema, onde eu estava abandonado por tudo e por todo, onde a minha desobediência fez com que todos me abandonassem. Mas naquele momento eu disse: Senhor, a partir de hoje eu vou servir a Ti, Senhor. Mesmo sendo falho, mesmo sendo fraco, mesmo não sendo nada, mas eu vou Te servir, Senhor. Eu não sei de que jeito, mas o Senhor sabe. E o Senhor vai me usar para que um dia eu possa ter força, ter ânimo, ter alegria de dizer: Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. E hoje eu tenho a honra de dizer: sem Jesus eu não estaria aqui. Pelas minhas falhas, pelo meu pecado, pela minha desobediência, eu não estaria aqui. Mas aquele que me escolheu desde o ventre da minha mãe, ele fez tudo isso por mim, porque sozinho eu não conseguiria. Chegou o momento da minha vida que eu dizia: eu não consigo. Mas ele dizia: tenha fé. Eu sentia algo dentro de mim que eu dizia: eu vou conseguir, mesmo estando difícil. Mas o Senhor foi lá, me pegou pela mão e disse: eis-me aqui. Quando o Senhor disse: eis-me aqui, aquilo renasceu dentro de mim. Naquele momento,
aquele peso que estava dentro de mim saiu. Quando eu aceitei a Jesus dentro do meu coração. Aí passou-se alguns meses, eu tive a oportunidade de ir a ouvir uma palavra e eu ergui a minha mão e disse que eu aceitaria Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E a partir daquele dia eu aceitei e estou aqui. Para a honra e a glória do meu Deus. Isso já vai fazer agora 7 anos que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu tinha aceitado desde 2001, final de 2001 para 2002. Mas eu tive falhas, eu tive queda, eu desisti, eu saí, eu fraquejei. Mais de 2015 até hoje, para cá, eu estou na presença do meu Deus, glorificando a Ele todo instante, glorificando e agradecendo. Eu não tenho nada, mas o pouco que eu tenho é o suficiente para que eu esteja aqui na presença do meu Deus, amém? Glorificado seja Deus na minha vida, na sua vida. E se você crê e quiser compartilhar, quiser compartilhar essa mensagem, quiser mandar para outras pessoas, quiser falar